Irmãos, essa semana a gente começa aqui na New Life uma série de mensagens no livro do Apocalipse, mais precisamente nas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulos principalmente 2 e 3 é onde nós vamos estar nessas próximas semanas. Eu queria convidar você, se for possível, a acompanhar todas as mensagens. Eu acho que vai te ajudar. Eu acho que vai ser esclarecedor, mas acima de tudo, eu estou orando para ser transformador para as nossas vidas. Transformador. Eu estava ali orando, pedindo a Deus. Ontem eu tive um momento de oração por isso e pedindo a Deus: Senhor, muda meu coração, muda minha vida, muda minha compreensão, a da igreja. Por quê? E a Ana sempre fala assim para mim, minha esposa: você já pregou tanto no Apocalipse e tem muitos anos que você não prega. Quando eu me converti, igrejas passam por diferentes fases na vida. E houve uma fase que o assunto maior de toda a igreja cristã era o Apocalipse. O pessoal queria identificar os símbolos, saber quem que era o dragão, a besta. Tinha uns bestas também, né? Mas queriam saber quem era da besta mesmo. E saber quem que era, o que era um símbolo, o que era outro. E com isso, o que nós vimos durante muito tempo? As igrejas voltadas para uma interpretação do Apocalipse, tentando descobrir, por exemplo, se alguma daquelas falas, se alguma daquelas apresentações estava presente na nossa sociedade, e se nós estávamos sendo enganados pelo falso profeta, e por aí vai. Nossa intenção com essa série não é esta. Eu não quero abrir o livro com vocês e nós tentarmos, embora vai ser inevitável fazer isso em alguns momentos, mas a ideia não é a gente tentar ficar descobrindo simbolismos e depois sairmos procurando. Teve uma época que uma pessoa chegou e falou assim: pastor, você acredita que eu fui numa loja e depois num estudo desse, numa determinada igreja, e eu vi um quadro. Aí eu fiquei olhando para o quadro e eu vi que tinha uma mensagem subliminar no quadro. Aí eu falei: qual que era a mensagem subliminar que tinha no quadro? Ele falou: não, se você olhasse muito tempo, você vai ver que tem um rosto por trás da pintura. Aí eu já fico pensando, babaquice, né, gente? Por quê? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Aí o rosto, falei: o que o rosto está fazendo? Ele falou: o rosto está sorrindo para você. Aí eu falei: ué, mas bacana, um rosto sorrir para a gente é coisa boa. Não, mas é sorrindo para te enganar. Falei: está tudo isso na mensagem subliminar? Tá, é desse jeito. Aí o que é a babaquice? Se você quer comunicar alguma coisa, para que pôr subliminar? Põe na cara. Porque os bobos, como eu, por exemplo, vou olhar para aquilo, primeiro que eu não ia ver o rosto. Segundo, se eu visse o rosto sorrindo para mim, o que eu ia fazer? Sorrir de volta para o rosto. Então eu não ia pegar a mensagem que o pessoal queria que eu pegasse. Qual que é a nossa ideia aqui hoje e nessas próximas semanas? Esse livro ele é muito importante para nós entendermos características das igrejas da Ásia Menor a quem João escreveu essas cartas pela ordem do próprio Senhor. Porque essas igrejas não só são igrejas que existiram na época, e depois que eu ler o texto nós vamos ver um mapa ali para você identificar, mas nós entendemos que hoje existem características destas 7 igrejas. Algumas pessoas imaginam, e mais os dispensacionalistas, que cada período da história representou uma igreja. Então, por exemplo, num período da história nós vivemos a igreja de Éfeso, aí termina, passa para a igreja de Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, enfim, cada período. A última igreja, porque são 7, seria o último tempo da igreja na terra. Nós não interpretamos assim o Apocalipse. O que nós interpretamos? É que em cada momento da história, a igreja de Jesus na terra, as igrejas têm características das 7 igrejas. Então aqui na New Life, nós temos características das 7 igrejas. Nós podemos ter e esforçar para nos parecermos mais com uma delas, mas será impossível a gente erradicar completamente o que Jesus fala, por exemplo, das outras 6. Então o que eu queria com essa série? É que você olhasse para você olhasse para o seu coração, que o Espírito de Deus ministrasse a você, que você entendesse, assim, por Deus mesmo, que igreja dessas eu represento. Vamos lá, vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 9. Esse é o texto introdutório e hoje nós vamos tentar cobrir a igreja em Éfeso também. Mas vamos lá para você entender. Revelação de Jesus Cristo
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Veja o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem, e o que, gente? Isso é mero conhecimento. O que nós vamos fazer aqui não é abrir sua mente para você se tornar uma pessoa mais inteligente, com um pouco mais de conhecimento bíblico, não. Feliz aquele que lê, mas felizes aqueles que ouvem e que guardam. E nós poderíamos, sem forçar o texto, e aqueles que aplicam, e aqueles que vivem o que eles vão ouvir, o que eles vão ler desse texto sagrado. E que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, está falando da ressurreição, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E agora eu vou ler o versículo 10. Versículo 10 diz assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, versículo 11, escreve num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante que, se você percebeu, quando João se apresenta, no versículo 9, ele diz assim: eu, João, companheiro, irmão, companheiro no quê? Nos sofrimentos. Essa palavra é importantíssima para nós entendermos o que está acontecendo, que eu acho que você precisa saber. A igreja cristã começou a sofrer perseguimentos imensos por volta do ano 54, quando Nero era o imperador romano. Lembram da história de Nero? Nero foi um imperador tão devasso, tão perverso, que a loucura e a maldade parece que não encontravam limites na vida dele. Ele matou sua própria mãe, mandou matar vários dos seus irmãos e irmãs, e Nero, num sentimento megalomaníaco de querer coisas cada vez maiores para o seu império, tem uma ideia. Ele manda atear fogo em Roma, aquele grande incêndio que aconteceu em Roma. E dos 14 bairros de Roma, irmãos, somente 4 bairros restaram. Roma queimou por 7 noites e 6 dias sem parar, do dia 17 de julho ao dia 24 de julho, sem parar. Os 4 bairros que restaram eram, a maioria deles, povoados por cristãos e por judeus. Qual era o álibi dele? Os cristãos atearam fogo em Roma, mas era ele que tinha ateado. Aliás, diz os historiadores que ele subia na torre de Mecenas e ficava olhando o fogo pegar e se glorificando por aquilo que estava acontecendo. Quando isso acontece, ele tem o que ele precisava para perseguir os cristãos e começa a perseguir de uma maneira brutal. Tanto que há historiadores que dizem que faltou lenha, madeira em Roma para fazer cruz para pregar cristãos, para fazer poste para amarrar os cristãos, molhá-los com betume e colocar fogo. Durante dias, meses, César iluminou Roma com o corpo dos cristãos pegando fogo nos postes. É incalculável para nós hoje o número de pessoas que morreram. Por mais que os historiadores tentem se aproximar do número, irmãos, foi uma chacina, foi um genocídio, foi um extermínio em massa. E quem era perseguido? Os cristãos
e os judeus. Depois de César, por causa de algumas crises no governo, surge um imperador chamado Domiciano. Domiciano é o imperador que foi o primeiro que disse: eu sou Deus na terra. Invocou para si o título de Deus. Então as pessoas saudavam Domiciano com a mesma saudação que era dada para Deus. E foi ele que pegou João e deportou João para uma ilha do mar Egeu, chamado Patmos. Então, lá nessa ilha, uma ilha vulcânica, João ficou segregado, separado de todos, tirado da sua comunidade, porque João era o pastor da igreja em Éfeso. Essa Éfeso que nós vamos estudar a carta. Nós sabemos que Timóteo foi pastor dessa igreja lá atrás, e depois de Timóteo, João. E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo visitou essa igreja em Éfeso. E Paulo de Roma, preso, escreve essa carta que nós temos na Bíblia como a carta aos Efésios, porque era a carta para a igreja em Éfeso. Paulo escreve aquela carta porque ele visitou. João era o pastor dessa igreja quando Domiciano o tirou de lá e o levou para a ilha de Patmos. Detalhe, por que ele tirou João de lá? Porque João era o último dos apóstolos, não tinha mais nenhum. Todos os apóstolos de Jesus já tinham sido martirizados. Ele era o que restava do colégio apostólico original, daqueles apóstolos que andaram com Jesus, que viram, aqueles que a Bíblia diz: nós fomos testemunhas das coisas que entre nós aconteceram. Ele era o último, e ele foi enviado para a ilha de Patmos. E aqui nós temos uma mensagem de esperança, porque muitos de nós nos sentimos agredidos, nós nos sentimos atacados, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos perseguidos, angustiados, e João estava desse jeito naquela ilha, mas no momento da maior dor, da maior separação dele, solidão, angústia, o que acontece? Ele ouve uma voz. Que voz que ele ouve? Olhei e vi. Quem era? Era Jesus de Nazaré. Irmãos, o nosso Senhor nunca nos abandonará, Ele nunca te abandonará. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você jamais estará sozinho, Ele estará com você. A Bíblia não nos promete isenção de problemas, a Bíblia não nos promete que a vida não vai nos ferir, nos fazer chorar, nos entristecer, mas a Bíblia promete uma coisa: eu e você podemos ficar em pé, de cabeça erguida e dizer: ainda que tudo me aconteça, o meu Senhor jamais me abandonará. Louvado seja o nome dele, amém? Que ele jamais me abandonará, ele estará comigo. Então você está aqui nessa manhã, e às vezes a sua vida está naquele redemoinho, naquele espiral descendo assim, que você pensa: acabou para mim. Às vezes você está vivendo um momento de tormento, às vezes você está vivendo uma angústia, e nós passamos por momentos de tamanha angústia, que parece que o nosso coração vai estourar dentro do peito, parece que a alma vai sair pela boca. Nesse momento, você pode ouvir a voz do seu Senhor, e a voz dele, nós não vamos fazer isso agora, mas a voz dele foi uma voz de reafirmar a João: João, você está preso, mas eu não. João, você está preso, e tem autoridade sobre você, mas eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. João, eu estou andando no meio das igrejas. João, eu tenho as estrelas na mão, que são os líderes da igreja. João, eu continuo o Senhor absoluto sobre tudo, e vê e escreve as coisas que vão acontecer, o triunfo do Cordeiro de Deus, porque agora o Jesus que fala com João, irmãos, não é mais o Jesus pálido, porque perdeu o seu sangue lá na cruz do Calvário, não é mais o Jesus que está todo chicoteado, porque ele foi naquela via dolorosa sendo espancado. Não é mais o Jesus que foi cuspido e esbofeteado lá na fortaleza de Antônia, quando julgaram ele. Não é mais o Jesus que parecia impotente pregado numa cruz. Não! O Jesus que agora fala com ele é aquele que tem os seus cabelos brancos, a sua voz é como de muitas águas, os seus pés é como se fosse o bronze forte, polido. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não é mais aquele Jesus semi-morto que muitos carregam nas imagens. Então esse é o Jesus da sua vida, é o Jesus da sua história, da minha história. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Agora deixa eu dar um resumo para vocês das 7 igrejas, para vocês entenderem. Vai ter ali na tela um texto para vocês verem essas 7 igrejas, onde elas se localizavam. Essas 7 igrejas hoje,
elas estão, se o pessoal da mídia puder colocar para mim, isso. As 7 igrejas hoje, elas estão no que nós conhecemos como a Turquia, todas elas. Ali vocês veem a igreja de Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Sardes, Tiatira e Pérgamo. E ali também no mar, um ponto vermelho, que é a ilha de Patmos, onde João estava preso. A igreja de Éfeso, que é a igreja que nós vamos dar uma olhada para ela hoje, era a maior das cidades da província da Ásia. Naquela época, Éfeso tinha cerca de 300 mil habitantes, era uma metrópole para aquela época. Mas deixa o mapa aí na tela e um resumo. Das 7 igrejas, irmãos, 2 dessas igrejas só receberam elogio e nenhuma condenação. 2 dessas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, receberam só elogio, nenhuma condenação. Uma dessas igrejas, a igreja de Laodiceia, recebeu só condenação e nenhum elogio. As outras 4 igrejas receberam elogio e receberam não condenação, mas uma crítica. Agora, o interessante é que todas as igrejas, todas elas, recebem uma mensagem, que foi o que mais tocou o meu coração para essa manhã, para a minha vida. Muda, arrepende, faz diferente, não continue do mesmo jeito. Essa é a mensagem das 7. Se você ler as 7 igrejas, você vai perceber que mesmo para aquela que só recebeu elogio, Jesus tem uma palavra de orientação. Então, por melhor que a minha vida esteja, na minha caminhada cristã, eu preciso mudar, eu preciso ajustar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer diferente. Para alguns aqui nessa manhã você vai dizer, poxa, essas condenações são só para mim, minha vida está de ponta cabeça. Para você também tem uma palavra, mude, arrependa, transforme, não continue a ser assim. Para aqueles que recebem elogio e crítica, a mesma coisa, mude, você precisa ser transformado, você pode ser diferente. Porque para todas as igrejas, irmãos, tem uma palavra, uma frase. A maioria, da maneira que eu vou te falar, algumas de forma diferente. O Senhor Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras. Eu conheço. A gente tem a mania de achar que a vida cristã é o conhecimento da igreja. Eu de vez em quando, porque o mundo hoje ficou de uma maneira que quase ninguém esconde mais nada, você concorda comigo, queridos? Tem sempre alguém com um telefone celular e que ama fazer vídeo da vida dos outros. E que ama também postar o vídeo da vida dos outros. Então, de vez em quando eu recebo um vídeo de vocês, em algum lugar, fazendo coisas que, a meu ver, você não deveria. Você pergunta, mas quem te mandou isso, pastor? Alguém que estava lá na sua turma. Alguém da turma. Mãe. Mas é quem vai? Não tem um anjo que filma e me manda. Que a pessoa, quem me manda, eu acho que tem 2 motivações. O primeiro é de dedo duro, né? Fala, vou entregar a turma, porque tá lá, ó, vou entregar para você. E eu fico olhando para aquilo, eu tenho 2 sentimentos. Um dos sentimentos é eu dizer o seguinte, poxa, será que eu fracassei? Porque essa pessoa está ouvindo o evangelho todo domingo. E essa pessoa parece que não entendeu nada da vida cristã. Irmãos, sinceramente eu penso isso. Será que eu não estou conseguindo comunicar? A outra, o que eu entendo é o seguinte, estas pessoas, presta atenção você em mim. E se você estava em algum vídeo que eu vi, você está aqui hoje de manhã, segura a onda aí, porque, entendeu? É Deus falando com você. Não recebi nenhum vídeo essa semana não, mas estou só falando. Vai que num momento qualquer eu já recebi e você está aqui. Segura aí. Deus está falando para você bobagem. Você acha que a sua vida cristã está ligada somente à igreja que você frequenta? Ao pastor que você tem? Ao líder do seu ministério? A pessoa a quem você presta conta? Eu conheço as suas obras. Irmãos, uma coisa é eu receber um vídeo e olhar assim para um irmão e dizer, estou aqui pregando, olhando para ele, falando, picareta, né, senhor? Picareta, o cara está aqui, olha. E aquele vídeo, eu tenho que ficar me infernizando aqui na cabeça, né? Uma coisa é isso. Outra coisa, irmão querido, é você estar olhando para mim, mas tem uma voz falando aí na sua cabeça, eu te conheço. E essa voz não é a minha. E essa voz não é da estrutura da nossa igreja. Essa voz não é do líder do seu ministério. Essa voz é daquele que tudo sabe,
tudo pode, que não julga segundo o ver dos olhos nem o ouvir dos ouvidos, mas ele sonda os corações. É aquele que não se impressiona com a nossa performance. É aquele que não fica tocado pela nossa aparência. É aquele que sabe o que me movimenta e o que te movimenta. É aquele que nos vê em secreto. É aquele que sabe as inclinações do nosso coração. É aquele que percebe as nossas motivações. É aquele que diz para mim, Manuel, eu te conheço. Eu te conheço. Irmãos, e essa frase, eu te conheço, para quem é filho de Deus, ela pesa 1 tonelada. Ela pesa 1 tonelada. Porque para o pastor, você diz, ele não tem nada com a minha vida, eu vou lá porque eu quero, faço o que eu quero, ninguém nessa munheca aqui, ninguém prende, não. Faço o que eu dou conta, o que eu quero, a hora que eu quero. Mas quando você pensa que a voz que você está ouvindo é do autor e do consumador da sua vida, daquele a quem um dia, como João disse assim, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Como a Bíblia diz em outro lugar, muitos procurarão a morte, vão pedir para uma montanha cair em cima deles, para eles não verem o momento da vinda de Jesus. É esse Jesus que está dizendo para você, eu te conheço, sei as suas obras, conheço o que se passa na sua mente e no seu coração. E é com este peso, é com essa advertência que eu convido você a ir comigo para a primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, e eu chamei o resumo dessa igreja do perigo da ortodoxia sem fervor e da religiosidade sem amor. Presta atenção que nós vamos trabalhar esses dois tópicos, o perigo da ortodoxia sem fervor e da religiosidade sem amor. Vamos ler o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Ora, no Apocalipse, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os líderes das 7 igrejas. Conheço as suas obras. Veja bem, olha, conheço as suas obras. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eram impostores. Veja que igreja bacana, irmãos. Uma igreja correta, uma igreja séria, uma igreja que não vai por qualquer caminho, uma igreja que não aceita qualquer ensino, uma igreja que confronta os homens que se dizem, na época, apóstolos entre eles, as pessoas que vão ensinar. Não é uma igreja que come qualquer coisa, não é uma igreja que engole qualquer ensinamento, uma igreja correta. Vocês colocaram eles à prova, vocês descobriram que eram impostores. Que coisa boa de se ouvir. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Vocês lutam, vocês têm dificuldades, mas vocês se mantêm fiéis. Tenho, porém, contra você, ou na minha versão, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmão, presta atenção. Pensa na igreja, mas cuidado para você não institucionalizar tudo. E imaginar o seguinte: se aqui tiver gente que não for fiel, a New Life vai acabar. Você parou para pensar já que essa mensagem pode ser individualizada? Que embora ela está se referindo a uma comunidade de irmãos, a uma igreja, ela tem a ver comigo, com quanto pessoa, porque a igreja não é o prédio, igreja sou eu, igreja é você. Você já parou para pensar que a orientação de mudança não é uma orientação institucional, é uma orientação de mudança individual, que consequentemente vai afetar a organização. Porque quando a gente diz assim, a New Life é tal coisa, o que nós estamos dizendo? Que esse prédio, que o conjunto dogmático que rege essa igreja, que os presbíteros no sentido administrativo, que o pastor no sentido da teologia, não! Sabe o que alguém diz quando alguém diz assim, a New Life é tal coisa? Está dizendo das pessoas que são a igreja de Jesus, que juntamente constitui essa comunidade que nós chamamos de New Life Church. Então esta orientação mexe comigo.
Porque quando ele diz assim, lembra de onde você caiu, volta à prática das primeiras coisas, porque senão você perde. Se você não se arrepender, você perde a razão de existir. Você perde a sua relevância como igreja. Você perde a sua relevância como luz. E eu vou vir e retirar esse candelabro. Vocês sabem o que é um candelabro? É aquilo que é usado para iluminar. Se retira o candelabro, quer dizer que a luz vai ser retirada. Que a luz vai apagar. Há um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 5, que diz que nós somos sal da terra e nós somos luz desse mundo. Continuando um pouco, queridos. Virei a vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Nicolau era possivelmente um dos diáconos que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Se você olhar lá quando as viúvas dos helenistas começaram a reclamar, e tinha que ser viúva, né, gente? Tinha que ser. Quem reclama muito? Nós, homens. Não, nós somos maravilhosos. As mulheres falavam assim, está todo mundo comendo, nós não estamos. E aí naquela época já tinha um pessoal que ia na frente, enchia os pratos, largava os outros sem qualquer semelhança, é mera coincidência com os dias de hoje e as nossas festas. Mas brincadeiras à parte, as mulheres não podiam levantar e ir na mesa, porque ela ia com o marido ou o marido trazia para ela. É uma sociedade muito machista. Mas as viúvas não tinham marido para fazer isso para elas. Então elas ficavam esperando todo mundo comer para elas irem comer. O que acontecia? O pessoal ia na frente, comia tudo, largava as viúvas sem. Elas começaram a reclamar. Aí os discípulos disseram, os apóstolos disseram, não é justo que nós abandonemos a prática da oração e o ensino da palavra para ir servir à mesa. Elejam entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e que vão se dispor a fazer esse papel. Elegeu-se os primeiros diáconos da história da igreja. Nicolau, segundo os historiadores, é aquele Nicolau lá, é um prosélito de Antioquia, que se tornou o primeiro diácono. O que aconteceu com Nicolau? Presta atenção, deixa Jesus falar com você para além dos fatos históricos. Nicolau casou-se com uma mulher que, segundo a história, ela era muito perversa, licenciosa sexualmente. Mas Nicolau provavelmente era apaixonado pela mulher. E o que ele fez? Ele começou a fazer vistas grossas para a licenciosidade sexual da sua esposa. Começou a achar que era aquilo mesmo. E Nicolau começou a ensinar uma doutrina muito sutil. Sabe qual que é a doutrina? Não tem problema. Fácil, né? Não tem problema. Ele começou a permitir, num grupo de seguidores dele, que a licenciosidade sexual não interferiria no caminhar cristão. É mais ou menos assim. Vai na igreja, seja parte de um grupo, mas se você dorme com 2, 3 mulheres ou com 2, 3 homens, isso aí é outra coisa. Uma coisa é esse corpo, outra coisa é o espírito. O espírito lá na igreja, ele vai ter comunhão com Deus. Mas a carne precisa dessas 2, 3 mulheres ou desses 2, 3 homens. Então, desde que você não pare com a de lá, continue a fazer a de cá. Não tem problema. Tenha um amante, desde que você vá na igreja no domingo. Tenha um amante, desde que você dê o seu dinheiro na igreja. Tenha um amante, desde que você sirva em algum ministério da igreja. Vocês estão entendendo o que é o espírito por trás? É a permissividade, é entender que nós podemos, de alguma maneira, viver com Deus, mas também viver com aquilo que Deus condena. Irmãos, Deus não tem parceria com as trevas, por uma razão muito simples. Para esse palco estar iluminado, a luz teve que ser retirada daqui, a treva teve que ser retirada daqui. Se os meninos apagarem essas luzes, por mais que eu grite que eu tenho luz, vocês não vão me enxergar, porque falta luz. Quando nós dizemos que Deus e as trevas não caminham juntos, não é esse grito de pastor falando que Deus, é por razão óbvia. Para se ter luz, é necessário que as trevas dê licença. Não é possível existir luz e trevas no mesmo lugar. Não tem como coexistir, e é por isso que essas cartas são tão contemporâneas e importantes, porque nós temos na nossa comunidade cristã inúmeras pessoas que acham que podem conviver com os dois, irmãos, que podem caminhar um pouquinho de cá e um pouquinho de cá, que podem andar, e essa carta está dizendo, eu conheço isso. Agora, essa igreja era uma igreja bacana, porque eles se levantaram contra isso. Veja que igreja
teologicamente correta, se levantaram e disseram: está errado, o que Nicolau está ensinando é uma doutrina do inferno, o que esse povo está fazendo não tem nada a ver com o evangelho. E vamos terminar, versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Muita gente quer saber o que é a árvore, o que são os negócios. Sabe o que me chama atenção em todas as cartas no final? É que vai ter vencedor, amém? Vai ter vencedor. Todas as cartas vai ter um vencedor. Eu quero fazer parte desse grupo dos vencedores, irmãos, eu quero. Você quer? É isso que eu quero. Então não importa se a árvore, se eu vou comer da árvore, o que significa a árvore, importa que eu venci. E estou junto com o meu Senhor para sempre. Mas eu disse para vocês que essa carta à igreja em Éfeso, eu chamei do perigo da ortodoxia sem fervor e da religiosidade sem amor. Porque nota o que está faltando. Que igreja maravilhosa. Igreja que corrige os erros doutrinários. Igreja que combate as pessoas que querem viver de forma errada. Igreja que tem uma estrutura de ensino perfeita. Igreja que faz tudo certo. Mas sabe qual que é o problema? O maior problema, irmãos, pior do que fazer errado, o que destrói a sua vida não é o que você faz de errado. Me ouça. Você pode escandalizar com o que eu vou dizer. Pense primeiro. O que mais destrói a sua vida não é o que você faz de errado. É o que você faz certo pelo certo. Estão entendendo o que eu quero dizer? O que você faz de certo pelo certo, ou seja, todo domingo eu faço isso aqui, esse é o meu caminho, ele é certo. Mas ele é o certo pelo certo, ele não tem motivação para além, ele não tem raciocínio do porquê que eu faço, ele não me faz perceber nada, porque está certo, a igreja está boa, eu continuo fazendo de forma mecânica. É a ortodoxia sem fervor, é a cabeça iluminada e o coração frio, seco. É aquilo que os reformadores disseram. Sabe qual é o nosso alvo como igreja? É a cabeça iluminada e o coração em chamas. É gente que sabe a Bíblia, irmãos, mas não é capaz de se quebrantar. É gente que sabe a Bíblia, mas as suas orações são frias, secas. É gente que conhece doutrinas. É gente que anda direitinho com o que a palavra de Deus manda, mas o coração já se esfriou. Esse é o perigo da igreja de Éfeso. É a ortodoxia sem fervor. Nós temos um bom ensino, nós temos uma boa estrutura, nós sabemos orientar e sabemos até orientar uns aos outros em como viver corretamente, mas perdemos o fervor. Não consigo mais levantar uma mão, não consigo mais abrir minha boca para adorar a Deus, não consigo mais sentir. Eu não consigo, a cabeça entende, mas o coração não sente mais. Eu não me quebranto mais. Esse é o perigo da igreja em Éfeso, que eu chamei de duas coisas: prática religiosa correta, coração frio. Fazemos tudo direitinho. Lutar para expor erros, para corrigir a igreja é maravilhoso, irmãos. Mas se faltar o fervor no nosso coração, um dia o nosso Senhor vai dizer: tenho, porém, olha, coisa bacana que vocês fizeram. Vocês plantaram uma igreja, vocês lutaram pela correção daquela igreja, vocês lutaram pela dignidade daquela igreja. Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar a alguns de vocês aqui nessa manhã. Vocês lutaram para que aquela igreja fosse boa, para que ela tivesse a musicalidade correta, que nenhuma música que vocês cantassem tivesse um ensinamento errado, que a pregação fosse o mais aproximada possível da palavra de Deus, sem deturpá-la, sem usá-la para fim próprio. Olha, vocês foram corretos com o uso do dinheiro, vocês nunca fizeram nada errado com ele, vocês tiveram temor de usar o dinheiro para aquilo que foi determinado, vocês fizeram tudo, mas vocês sabem o que eu tenho contra vocês? Vocês fizeram sem fervor, vocês perderam o fervor. Você mexeu com dinheiro, com correção, mas você não mexeu com fervor também. Vocês cantaram as músicas mais corretas, mas sem fervor. Manuel, você pregou a mensagem mais correta, mas sem fervor. Você ouviu a melhor mensagem, mas sem fervor no seu coração. É isso que me amedronta, queridos.
É que nesta época nós temos características de todas as igrejas dessas cartas ao Apocalipse, nós temos características de Éfeso também em nós. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a ter uma mente brilhante, mas um coração apaixonado por Jesus, um coração em chamas, um coração que se quebra por aquilo que quebra o coração de Deus, irmãos. Então é uma prática correta com coração frio. É a ortodoxia sem fervor, é a religiosidade sem amor. Agora, sabe o que eu encontro conversando com as pessoas sobre essa prática religiosa correta, mas a ausência do amor? Muitas pessoas acham que o oposto do amor é ódio, mas não é. O oposto do amor, sabe o que é? Não é ódio, é descaso. O oposto do amor é desprezo. Você não precisa odiar, basta você desprezar. Porque o amor aproxima, o amor chama, o amor atrai, o amor faz você se envolver. O que o desprezo faz? O desprezo te mantém afastado. O desprezo te diz, não tem nada com isso. O desprezo diz, não é meu problema. O desprezo diz, eu não tenho que me envolver com isso. O desprezo diz, eu já tenho muito para fazer. Sabe por que o marido ou a mulher não se sente amado? Não é porque o outro acorda de manhã cedo e diz, eu tenho ódio da sua cara. Sabe por que ele ou ela não se sentem amados? É porque o outro despreza o fato dela existir, dele existir. É passar dentro da mesma casa, no mesmo lugar, sem ter noção de que o outro está ali, de que o outro faz parte da vida. Sabe quando que a igreja perde o amor? Não é quando nós começamos a brigar e odiar uns aos outros, não, é longe disto. É quando nós começamos a perder a noção de que o outro existe. Entende o que eu estou dizendo? De que o outro está aqui. De que o outro é parte dessa história de vida. Então, qual que é o perigo que acometeu a igreja, o mal que acometeu a igreja de Éfeso, e que é o perigo nosso hoje? É nós nos tornarmos pessoas que desprezam. É fazer pelo fazer. Eu gosto de cozinhar, e a Ana também, e uma coisa nós ensinamos a Sara e o Pedro desde pequeno cozinhando. Os dois sabem cozinhar. E a Ana, mais ela do que eu, foi quem sempre falou essa frase. Toda comida fica gostosa se você fizer com amor. Sabe o que é o amor? É saber que o outro está ali, que o outro existe, que é para o bem do próximo, que é para o bem do outro, que é para trazer alegria, que é para fazer o outro se sentir bem. É isso que é o amor, queridos. Então o perigo é que nós podemos continuar fazendo tudo e tudo direitinho, mas sem amor. É fazer por fazer. Quando o texto aqui diz, lembra de onde caístes, é porque todos nós, teve um momento da nossa vida, que tudo que nós fazíamos hoje, nós fazíamos saturados por amor. Se a gente ia visitar uma pessoa, tinha paixão por aquilo, hoje a gente faz por obrigação religiosa. Se nós íamos cantar, a alma se enchia de canto, antes de que a palavra fosse falada aqui. Hoje a gente canta porque está na escala. Se nós iríamos pregar, a gente pregava por sonho de comunicar a palavra, hoje a gente prega por força do ofício. Se a gente ia cumprir um dos ministérios na igreja, era paixão pelo próximo. Hoje é porque tem gente que não vem, é porque faz falta, é porque é a minha obrigação. O perigo disto é nós nos tornarmos uma igreja irrelevante. Irrelevante. Por quê? Fazer tudo correto, existir, ótimo, maravilhoso. Mas e se nós perdemos a relevância? Se o sal perdeu o seu sabor, para que ele serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos outros? Se nós perdemos a relevância não é o nosso número. A relevância não é o nosso dinheiro. A relevância não é o nosso patrimônio. Nós temos um prédio grande, num bom lugar da cidade. Qual que é a nossa relevância? É a compreensão do nosso chamado e o cumprimento da nossa missão.
Você diz amém para mim? Isso é a nossa relevância. Agora, como que nós seremos relevantes sem amor? Sem uma prática religiosa correta, sim. Irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós não podemos nos ceder a qualquer doutrina que bate de lá e para cá. Nós precisamos ser pessoas que inclusive confrontam outras pessoas dizendo: isso aí que você pensa do Evangelho está errado. Isso é um pseudo-evangelho. Isso não é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Nós precisamos ser uma igreja correta, ortodoxa no seu conhecimento, na sua prática religiosa. Mas nós não podemos nunca, irmãos, perder o fervor cristão e perder o amor, porque senão, lembra de 1 de Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tenha amor, serei como o sino que retine o metal que faz barulho e nada mais. Ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua aos pobres, nada disso me aproveitará. Ainda que eu ofereça o meu corpo para ser queimado por amor dos outros, nada disso tem valor se não tiver. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele se envolve na dor do outro, ele participa, ele acolhe, ele abraça. A New Life Church precisa entender, eu, Manuel, preciso entender, que o que Deus espera de mim é que a minha cabeça seja iluminada, é que a minha prática seja correta, mas eu não posso praticar o que é correto só pelo correto praticar. Eu preciso ter fervor e eu preciso ser um homem cheio de amor no meu coração. E amor em primeiro lugar pela obra de Deus, queridos. Amor por aquilo que Jesus morreu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à New Life, à nossa amada comunidade. Antes que Jesus venha e Ele retire do meio de nós o nosso candeeiro. Vamos orar? Eu queria pedir a você que você entendesse, olha, eu queria que você entendesse essas palavras como aquilo, e por favor não me entenda errado, né? Não estou me comparando nunca, é só para você entender o espírito da coisa. Jesus diz assim para João: João, escreve e envia as coisas que você vai ouvir, que você vai ler, que você vai ver. Envia. Porque feliz aquele que ler, e felizes aqueles que ouvirem, que guardarem, que praticarem. Essa comunidade nossa, irmãos, precisa de homens e mulheres transformados pelo amor de Jesus de Nazaré. Gente cuja integridade não seja apenas para não envergonhar. Integridade é porque o coração está cheio de paixão, de fogo do céu. E cheio de amor. Aí, queridos, aí eu acho que nós vamos ouvir assim: ao vencedor lhe será dado o direito de comer da árvore da vida que está no jardim. Vencedor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigado, Senhor, por permitir que essa comunidade exista. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado no coração de tantas pessoas o sonho e o desejo de uma comunidade cristã relevante, por ser verdadeira, por ser correta, por ser ortodoxa, por ter práticas que são cristãs. Obrigado por colocar no coração de tantas pessoas de que a prática desta imoralidade, licenciosidade, permissividade não tem nada a ver com o reino de Deus. E nós, enquanto pudermos, nós vamos sempre dizer para essas pessoas: você não tem ideia do tamanho do engano que você está cometendo. E Senhor, a prática de Nicolau não era lá fora, seduzir os irmãos da comunidade. Eu te agradeço porque na New Life tem pessoas que estão dizendo para outros: essa prática de vida sua, você pode até viver sim, mas ela é contrária ao Evangelho. Obrigado por nos dar uma igreja tão séria em tudo que ela faz, tão correta na sua forma administrativa, pelos homens e as mulheres que o Senhor levantou aqui. Louvado seja o teu nome.
Mas, Senhor, minha oração nessa manhã, como pastor dessa igreja, é que o Senhor derrame entre nós duas coisas, Senhor. Fervor. Fervor, Senhor. É aquilo que nós chamaríamos de um avivamento. Mas não é um avivamento imitando qualquer moda do mundo evangélico contemporâneo. É o avivamento que começa com a percepção do que significa ser fervoroso em Cristo Jesus. E esse fervor vai ganhar a nossa alma, Senhor, vai ganhar o nosso corpo, vai ganhar a nossa mente. Aviva-nos, Senhor, dessa maneira, derrama fervor em nós. E derrama amor, Senhor. Tira de nós o fazer as coisas apenas pelo fazer. Tira de nós, Senhor, o servir, porque senão nós ficamos com um débito no céu. Dá amor no nosso coração, Senhor. Dá amor ao nosso coração. Tira de nós toda e qualquer forma de desprezo, de desconsiderar. Para que essa igreja, Senhor, possa ouvir do Senhor: o candelabro de vocês vai continuar no mesmo lugar, porque faz bem aos outros, porque traz luz aos outros, porque atrai pessoas, porque quebranta corações, porque... Você quer ficar de pé um pouquinho comigo, aqueles que quiserem? Põe a mão no seu coração. Isso é uma coisa que eu queria convidar você agora, quem sabe, esse é um momento seu com Deus, de você orar, de você expor sua vida diante de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem sabe um arrependimento de muitos de nós que estamos aqui nessa manhã, com lágrimas, com dor no peito. Aviva, Senhor, a nossa vida. Aviva-nos, Senhor. Queima o nosso coração com o fogo do céu, Senhor. Com o fogo do céu. E ao queimar, faz brotar coisas novas, Senhor. Mas acima de qualquer outra coisa, faz brotar muito amor, Senhor. Oh, Senhor amado, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada pessoa que veio aqui. Obrigado porque o Espírito é o mesmo da ilha de Patmos. Obrigado porque a voz é a mesma lá da ilha de Patmos. Obrigado porque o Senhor é o mesmo e a mensagem é imutável. A mensagem da Tua palavra, Senhor. Abençoa os meus irmãos aqui. Enche, Senhor, o nosso coração dessa presença maravilhosa. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje e eternamente. Você diz amém, querido?